Olá, meus queridos amigos e amigas. Desejo que a graça e a proteção do nosso soberano Deus, nosso Pai amado, esteja sobre a vida de cada um de vocês. Glórias ao nosso Deus, aleluias. E assim eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus, aleluias e glórias ao nosso Deus. Hoje vamos dar continuidade na nossa leitura no Evangelho de Mateus, capítulo 21, onde diz o seguinte: E quando eles se aproximaram de Jerusalém, e chegando a Betefage, junto ao Monte das Oliveiras, então enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está de fronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa, e com ela um jumentinho, soltando os trazei-os para mim. E se algum homem vos disser alguma coisa, dizei: o Senhor necessita deles, e logo os enviará. Tudo isso foi feito para que pudesse se cumprir o que foi dito pelo profeta, dizendo: Dizei à filha de Sião: Eis que o teu rei vem a ti, manso e montado sobre um jumento e um jumentinho, cria de uma jumenta. E indo os discípulos, fazendo como Jesus lhes ordenará, trouxeram o jumento e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, e eles os colocaram em cima. E uma multidão muito grande estendia as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvore, e os espalhavam pelo caminho. E as multidões que ia de frente e as que os seguia clamavam, dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade estava agitada, dizendo: Quem é este? E a multidão dizia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. E entrando Jesus no templo de Deus, expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e os bancos dos que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração, mas vós a fazeis covil de ladrões. E foram ter com ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. E vendo os principais sacerdotes e os escribas as coisas maravilhosas que ele fizera, e as criancinhas gritando no templo e dizendo: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perturbaram-lhes. Ouves o que estes dizem? E Jesus lhe disse: Sim, nunca lestes pela boca dos pequeninos e dos bebês de peito, tiraste perfeito louvor? E ele, deixando-os, saiu da cidade para Betânia, e ele se alojou ali. Ora, de manhã, voltando para a cidade, teve fome, e avistando uma figueira à beira do caminho, dela se aproximou, e não encontrou nada, senão algumas folhas, e disse-lhe: Jamais cresça fruto em ti para sempre.
e a figueira murchou imediatamente. E vendo isto, os discípulos admiraram-se, dizendo: como murchou imediatamente a figueira? Jesus, respondendo, disse-lhes: na verdade eu vos digo, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas também se a este monte disserdes: move-te e lança-te no mar, isso será feito. E todas as coisas, tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Tendo Jesus entrado no templo, estando ele a ensinar, os principais sacerdotes e os anciões do povo se aproximaram dele, dizendo: com que autoridade tu fazes estas coisas? E quem te deu tal autoridade? E Jesus, respondendo, disse-lhes: eu também vos perguntarei uma coisa, se me responderdes, eu de igual modo vos direi com que autoridade eu faço estas coisas. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? E eles arrazoavam entre si, dizendo: se nós dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não acreditaste nele? Mas se nós dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideravam João como profeta. E respondendo a Jesus, disseram: nós não podemos dizer. Ele disse-lhes: nem eu vos digo com que autoridade eu faço estas coisas, mas que vos parece. Certo homem tinha dois filhos, e dirigindo-se ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele respondeu e disse: eu não quero. Mas depois arrependido foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo ele disse: eu vou, Senhor. E não foi. Qual destes dois fez a vontade do seu pai? Disseram-lhes eles: o primeiro. Disse-lhe Jesus: na verdade eu vos digo que os publicanos e as prostitutas entram antes de vós no reino de Deus. Pois João veio a vós no caminho da justiça, e não creste nele, mas os publicanos e as prostitutas creram. E vós, vendo isto, nem depois vos arrependeste para crerdes nele. Houve outra parábola. Havia um certo chefe de família que plantou uma vinha, cercou-a, cavou nela um lagar, edificou uma torre e a deixou com uns lavradores e foi para uma terra distante. E estando próximo o tempo dos frutos, ele enviou os seus servos aos lavradores para que ele pudesse receber os seus frutos. E os lavradores tomaram os servos, bateram em um e mataram outro, e ao outro apedrejaram. No próximo vídeo eu vou dar continuidade para encerrar o capítulo 21.